E aí, minha gente, vim fazer finalmente esse relato de parto. Vocês já me pediram tanto. E daqui a 3 dias, fazem 2 meses desse dia tão louco. E eu chamei ele, inclusive, né? Porque ele participou, assim, totalmente do início ao fim. Então, eu sempre digo que foi nosso parto. Eu que senti as dores, quase morro, mas ele tava comigo o tempo todo. Então, eu disse, não, você tem que fazer esse relato de parto junto comigo. E nada demais, é nossa obrigação, viu? Não é nada, não é que eu fui nenhum herói, não. Era o meu Verdade. papel, eu fui lá e fiz. É verdade. O certo seria que todos fossem assim, né? Mas infelizmente não é. Todos não são todos. Não, Enfim. no dia 21, né? Tava com 38 semanas de gestação. Certinho. E aí eu acordei mais ou menos às 5 horas da manhã, isso no sábado. E aí eu percebi que ela tava com sangramento. E eu fiquei pensando como acordar ela sem assustar. E aí acordei com um jeitinho e disse, amor, tá sujinho aqui. Aí ela acordou, quando olhou, eu disse, puxa amor, é sangue. Eu já pensei, é sangue. Aí ele, calma, não sei o quê. Aí eu, eita, meu Deus do céu, vai nascer, que nem doida. Aí eu falei com a minha médica, aí a gente esperou a médica, aí como era 5 horas da manhã e era muito cedo, aí ela demorou umas 3 horas pra responder, eu acho que eu respondi às 8 horas da manhã. Enquanto isso eu fiz minha maquiagem, eu não tava sentindo dor nenhuma, né, só foi o sangramento, então eu fiz minha maquiagem, fiz sobrancelha, assim, enquanto a médica não responde, como eu não tava sentindo dor, dava pra esperar, tranquilo. Aí quando foi às 8 horas ela respondeu e disse que era melhor pra maternidade, né, dependendo da quantidade de sangue, eu disse que tinha sido uma quantidade de sangue boa. E aí a gente foi, tranquilo, terminei de arrumar aqui o quarto Samuel, enfim, as coisas. A gente pegou as malas e já fomos pra maternidade. Aí quando chegou na maternidade, o médico avaliou e eu tava com 4 centímetros de dilatação. E aí, como eu tava sangrando, ele disse que eu precisava ficar internada pra ficar sendo avaliada, né? E aí eu fui pra sala de pré-parto. E enquanto isso ele disse, vá andando pra estimular o parto, fica andando e tal. E aí a gente vai fazendo toque durante o dia pra ver quantos centímetros vai dilatando, se tá certo. Aí fui andando, estimulando, né? A gente chegou lá umas 8h30 por aí. E aí quando foi 1 hora da tarde, começou a começar a sentir umas contrações mais leves. E quando ele fez o toque, com 1 hora mais ou menos, eu tava ainda com 4 centímetros, sem ter dilatado nada. Aí continuei andando. E aí, a partir de 1 hora começou as contrações mais leves, ele já começou fazendo massagem em mim, na minha lombar e tudo mais, enfim. E fui andando pra estimular. E aí isso foi até 7h30 da noite. 7h30 da noite, ainda tava com 4 centímetros, que antes já tinha sido avaliado umas 4 horas da tarde, mas continuava com 4 centímetros. E aí o médico disse que ia ter que colocar a ocitocina, né, pra estimular, pra induzir. E aí eu não queria de jeito nenhum colocar essa ocitocina, né, mas como não tava dilatando nada, tinha que colocar porque senão ia ficar dias e dias e não ia dilatar nada. Só que aí também, nesse período, as contrações já tinham um ritmo... Já tava ritmada. A distância entre uma contração e outra já estava menor. A gente ficava olhando num aplicativozinho, marcando, né, cada contração, para ter essa noção se estava realmente diminuindo esse intervalo de tempo, o que diria que a dilatação estaria aumentando. Só que aí ele fazia o toque e aí viu que não estava aumentando ainda, por isso que pensaram em induzir. E aí quando era mais ou menos às 7 horas, eles disseram, vamos induzir, vamos colocar, aí a bolsa estourou. Foi, às 7h30 da noite, quando me aplicaram aqui, colocaram na minha mão, coisa, tanto que na foto, eu tô com, na foto, pode observar que eu tô com acesso, né, aqui, mas só porque assim que ele colocou, a enfermeira colocou a ocitocina, impressionante, eu jurei que era o efeito da ocitocina, já não é possível que essa bexiga seja tão forte que já fez efeito, né? Aí quando aplicou, até a minha médica saiu, né? A médica saiu aí. Ela foi falar comigo. Foi conversar com ele. Ela veio explicar que ia ter que induzir e tal. Foi. Aí quando ela chegou pra explicar, eu comecei a ficar louca. Ela gritou de dor. Por favor, aí ela voltou e fechou lá o soro. Ela disse, por favor, chama a médica. Aí ela veio, aí eu disse, não é possível que esse negócio já tá fazendo efeito, porque eu tô sentindo muita dor. Aí eu comecei a me bater assim na maca. Aí eu disse, não, alguma coisa eu descer aqui, eu acho que é sangue. Quando ela botou assim a mão, aí era a bolsa que tinha estourado, né? Ela disse, muito líquido, você não tem noção. Chegou, me arrepio, tô só arrepiada. Muito líquido, sem ter noção. Aí ela disse, eita, a bolsa estourou, o Samuel quer vir hoje mesmo. Aí pronto, aí começou uma loucura, assim, a partir de 7h30 da noite começou uma loucura, tô toda arrepiada. Começou uma loucura. Eu comecei a sentir muita dor, aí eu senti realmente as contrações de verdade.
Aliás, comecei a sentir, né? Aí ela disse, pronto, vou me arrumar e tal pra gente subir pra a sala do expulsivo que fala, sabe? Que é a sala pra parir, né? Aí a gente foi, ela fez o cardiotopo, né, pra ver se tava tudo bem e tal com o bebê, teve de ficar 10 minutos lá deitado, que é horrível, tá com mutação e tá deitado, mas fiz, e aí depois a gente subiu pra sala de parto e comecei a estimular, né, naquela bola, sentar na bola pra estimular e tal. E aí assim que ela fez o toque, quando a bolsa estourou, já tava com 5 centímetros, ou seja, já tava encaminhando, né, realmente. Aí a gente subiu e aí, pronto. Aí eu fiquei estimulando. Só que quando chegou em 6 centímetros, quando chegou em 6 centímetros, eu já tava sentindo dor insuportável. Já tava com muita dor, sem aguentar nada mais. Aí, A distância, a diferença de uma contração para outra que eu tava explicando era coisa de 10 segundos. não tava... Vinha uma, vinha outra, eu parava a massagem, quando eu tirava a mão era outra. E haja massagem, haja abraço. Não dava tempo assim de descansar, sabe? Não tinha um intervalo grande de descanso. Era muito em cima uma da outra. Aí eu comecei a dizer que eu queria cesárea. Com 6 centímetros, eu já comecei a olhar pra eles, amor, pelo amor de Deus, não aguento, eu quero uma cesárea, eles, não, amor, você aguenta, bora, amor, você aguenta, e eu não aguento, pelo amor de Deus, e fiquei, beleza. Aí eu pedi a médica pra fazer uma cesárea, pelo amor de Deus, eu não aguentava. Aí ela disse que a sala de cirurgia tava ocupada, e que daqui a umas meia hora a sala desocupava. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu vou aguentar mais meia hora essa dor, não acredito nisso não. Aí pronto, aí fiquei já desesperada, mas tinha que aguentar, não tinha o que fazer. Aí fiquei, não sei nem o que eu tava fazendo, mas se eu tava em pé, se eu tava sentada, que eu não conseguia, assim, chegou uma hora que eu não conseguia mais escutar nada, não conseguia escutar ninguém, gente, era muita dor. E aí eu só escutava, assim, umas vozes de longe, sabe? O Gui de longe eu escutava. Ele, tipo, vinha fazendo... E era só assim. Eu só conseguia fazer assim, pra ele fazer a massagem, né, amor? Teve um momento que eu fiquei com medo, na verdade, porque ela, sentada na bola, por exemplo, ela fechava o olho, parecia que ia cair. O meu medo era dela desmaiar, parecia que ela tá desmaiando. Era ali. como se eu estivesse em outro mundo, assim. Eu tava muito grog. Parecia que tinham me dado uma maconha ali, não sei o que era, porque eu tava muito mal. E outra coisa que eu gritava muito, minha gente. Tem gente que não grita, né? Que diz, né, que não grita quando sente a dor das contrações, mas não tinha como. Era a única coisa que eu conseguia, assim, como é que diz, extravasar, como se tu quisesse expulsar a dor, era gritando. Então eu gritava muito. E eu gritava, assim, desesperadamente, sabe? Não, eu tenho certeza que se eu pedir pra ela gritar agora igual, ela não vai conseguir. Não, sério, eu acho que todo o hospital é enorme. Eu tenho certeza que todo mundo me escutou, meu Deus do céu. Aí, enfim, quando chegou em 8 centímetros, eu já tava assim, muito desesperada. E aí, a médica disse assim, você tem certeza? Aí eu disse, por favor, eu quero uma cesárea, por favor. Aí a médica disse, eu vou ver se a sala de parto liberou. A sala de cirurgia liberou, tá certo? Aí foi ver. Aí ela voltou e disse, a sala de cirurgia liberou. Você tem certeza que você quer isso? Tem certeza? Aí eu disse, eu vou fazer assim. Nesse momento, porque durante essa parte todinha, uma das coisas que eu fazia pra tentar até acalmar ela era ficar cantando. Eu cantava baixinho as músicas da igreja que a gente ouvia bastante e tudo mais, e que acalmava ela normalmente. Nesse momento ela tava abusada até da música. Não, Cristo, nem a voz dele eu queria ouvir. E aí ela precisou descer pra fazer de novo o exame, né? Como é o cardiotopo. Precisou descer de novo, pra fazer esse exame que não fazia na mesma sala que a gente tava. E ela foi acordando o hospital inteiro gritando. Minha gente, que cena. Sem ter noção. O maqueiro veio, eu sentei na cadeira de roda e tinha uns corredores, assim, o hospital tinha uns corredores. Ele ia numa carreira tão grande comigo que você não tem noção. Ele correndo e eu gritando sem parar, porque era uma contração em cima da outra, não tinha intervalo. Então, foi ele descendo a rampa e eu gritando. Olha, essa cena de filme, uma pré-datada. Aí foi, e aí isso aí, onde eu tava com uns 6 centímetros aí. É porque, na verdade, ela pedia tanto pela cesárea, e aí a médica foi fazer esse exame porque ela já tinha feito e o coração dele não tava... Até que ele não tava bom e nem tava ruim, tava mais ou menos, aí tinha que estar observando
porque caso tivesse algum problema, tinha que fazer a cesárea de urgência. E aí, quando ela observou, nesse momento, viu que estava ainda mais ou menosinho, então provavelmente ia precisar fazer a cesárea. E aí foi onde as minhas orações se intensificaram mesmo, assim, para ele ficar bem, o coraçãozinho dele bater certinho, né? Tá tudo certinho, e ela conseguir dilatar mais pra gente poder botar esse menino logo no mundo e acabar com esse perrengue, e ele também não precisar estar se esforçando tanto em relação ao coração. E aí, um segredo, a Guigui falou que nesse momento que ela foi, ela tava de um jeito já se acabando, pedindo a cesárea, que num momento de fraqueza ela pensou, me tomara que esse exame dê alterado pra eu fazer logo a cesárea. Foi, eu tava rezando. Eu disse, porque a médica disse, calma, pode ser que seja preciso de uma cesárea. Eu, graças a Deus, espero que precise, porque eu não aguentava mais. Eu só queria me livrar da dor. Era uma coisa que eu queria muito ter o parto normal, tipo, muito, muito, muito. Eu tinha muito isso claro na minha mente, só que na hora eu só queria me livrar da dor, sabe? Eu não tava pensando mais em nada, porque eu já tava sentindo, assim, dor absurda. E aí é por isso que tipo, a gente precisa estar muito bem decidido do que quer, porque sai de si. Não tem Sai como. de si, porque ela em sã consciência, ela não ia desejar que tivesse um exame alterado para ela poder fazer uma cesárea. Enfim, com 8 centímetros, a médica, a gente foi, né, pra sala de cirurgia, chegou aí pra sala de cirurgia. Quando chegou na porta da sala de cirurgia, a médica olhou pra mim, aí disse, você tem certeza do que você quer? Aí eu disse, tenho. Eu tava tão doida assim que eu não tava nem pensando em nada. Tenho. Bora. Isso com 8 centímetros, você aguentar o tempo todo e chegar em 8 centímetros, já no final, na reta final, você querer passar cesárea, menina, você imagina o tanto que eu tava sentindo. E aí, ele rezando pra não dar certo, né? Quando eu cheguei na sala de cirurgia, aí, cadê a anestesista? Aí, todo mundo, cara, a anestesista foi jantar. Aí eu, meu Deus do céu, aí ele, eita, é Deus, não sei o quê. E todo mundo sabia que ele não queria, né? Que eu fosse pra cesárea. Mas também foi fechar a boca, a mulher chegou. Foi, aí de repente a anestesista chegou, aí eu, graças a Deus, aí bora. Que jantar ligeiro foi esse, meu filho? Foi, aí ela chegou, aí a gente ele foi colocar a roupa, não sei se vocês perceberam que não, na foto, no vídeo que a gente postou, ele tá com roupa de cirurgia, né, mas não foi porque a gente fez cirurgia, enfim, aí ele foi colocar a roupa. Foi, porque nessa hora a gente se separou. Aí ela foi já pra sala de cirurgia, eu ficava olhando ainda numa brechinha lá, rezando pra, sei lá, pra Deus fazer alguma coisa pra essa cesárea não acontecer. Eu não sei nem pelo que eu rezava, era assim, algo assim, vai Deus, faz alguma coisa aí. E aí o médico chegou, você vai querer ir ver? Aí eu disse, querer eu quero, mas não vai acontecer não, pô. Aí ele disse, não, vai ter que ser agora, se você quiser vestir a roupa. Eu disse, rapaz, isso aí, vou vestir não. Eu fui pensando, vou vestir não. Aí fui numa tristeza, disse, rapaz, vou vestir mesmo. Vesti a pulso. Quando eu tava colocando a touca, aí eu ouvi a voz da médica mais perto. Aí eu saí da sala. Deixa eu contar a parte. Então, é porque a gente saiu aqui assim. Aí na minha parte o que tava acontecendo era isso. E na parte dela lá, que eu não vi, aconteceu isso aí que você vai dizer agora. E quando a gente entrou pra sala de cirurgia, como eu andei, né, da sala, que a gente tava até a sala de cirurgia, a gente foi andando. Aí a médica já foi esperta já pra estimular ainda o parto. Aí quando chegou na sala de cirurgia, eu já sentia ele como se fosse descendo. Aí eu até coloquei a mão, sabe, lá embaixo, porque eu realmente senti uma pressão assim forte. Como eu já tava com 8 centímetros, né, ele já tava realmente perto, né. E aí eu senti uma coisa muito forte embaixo. Eu disse, meu Deus, esse menino vai nascer agora, aqui mesmo. Mas mesmo assim eu não queria saber. Eu queria ir pra cirurgia, mesmo sabendo que o menino já tava descendo. Aí fui, cheguei lá, sentei na maca. Quando eu sentei, a médica foi limpar aqui o soro pra aplicar anestesia e tudo, enfim. Aí ela perguntou assim, a anestesista perguntou, né, a minha médica, ela comeu que horas? Aí ela disse que eu tinha comido 6 horas da noite. E ainda era 10h40, 10h30, 10h40 mais ou menos. Aí a anestesista olhou e disse, é urgente? Ela disse, não. Ela disse, faço não então. Bem assim, bem de boa. Faço não então. Aí eu, meu Deus do céu, ela só faço 2 horas da manhã. E ainda era 10h30 da noite. Eu disse, o quê? Misericórdia. Pronto, ali foi o fim. Pra mim, ali foi o fim, assim. Pra mim foi mesmo enfiar uma faca no meu peito. Aí eu disse, meu Deus, agora eu me lasquei. Abracei minha médica, comecei a chorar. Sei nem se eu conseguia chorar, só conseguia gritar de novo.
Aí abracei minha médica, aí a gente voltou pra sala de parto, né? E aí nessa volta, né, que eu já fui andando também, e isso parando, andando e parando no meio do hospital sentindo dor, sem conseguir andar de tanta dor, né? Aí quando aí encontrei o Gui, né, que ele tava vindo pra sala de cirurgia e eu já tava saindo. Aí a minha médica disse assim, olha, foi as orações do Gui, viu? Tenho certeza. Aí pronto, aí eu pensando, miserável, e aí tava filha da mãe. Aí pronto, aí a gente voltou pra sala de parto, né? E ele numa felicidade só, né? E eu morrendo de raiva, porque não tinha acontecido. Aí quando chegou na sala de parto, que o médico pediu pra eu deitar pra me avaliar, aí ele olhou, eu já tava com 9 centímetros. Aí pronto, aí ele disse, ó, vai nascer. Pronto, quando ele disse isso, pra mim, Ave Maria, era assim, 2 sentimentos, sabe? Uma coisa, era assim, muitos sentimentos juntos, na verdade. Aí eu deitei na maca e pronto, dali, depois que eu deitei, e foi assim, instantâneo. Assim que eu cheguei da sala de cirurgia, que não deu certo a cirurgia, aí eu deitei na maca pra ele me avaliar. Ele me avaliou, eu tava com 9 centímetros, aí ele disse, vai nascer, pronto. A partir daí, foi tão rápido, você não tem noção, assim, da sala de cirurgia, que não deu certo, pra o parto em si, pra hora que ele nasceu, foi muito rápido, minha gente, você não tem noção. Aí pronto, quando eu saí da sala de cirurgia, eu disse assim, pronto, agora esse menino sai de qualquer jeito, porque eu não vou aguentar mais até 2 horas da manhã de dor, né? Porque a médica só ia fazer a cirurgia 2 horas da manhã. Eu não ia aguentar até 2 horas de dor. Eu ia fazer força pra ele sair, nem que seja pulso, mas ele ia sair de qualquer jeito. Aí a gente foi, né? Eu fiquei deitada e o médico começou, e eu comecei a sentir as contrações e continuei ficando deitada. Eu não conseguia mais me levantar, depois que eu deitei pra ser avaliada, que quando eu já tava com 9 eu não conseguia mais levantar, eu queria ficar deitada mesmo. E aí eu comecei a sentir as contrações, a contração vinha e tal. E fiquei, puxava assim a cama de tanta dor. E aí, beleza, quando pesquei, a minha médica tinha dito assim, ó, quando chegar perto do momento, quando o bebê já tiver com a cabecinha, você vai sentir uma coisa como se fosse, que a gente chama de círculo de fogo, que vai queimar, você vai sentir uma queimação muito grande, como se fosse fogo mesmo, brasa. E aí, mas saiba que aquilo ali é porque o bebê já tá passando, já tá, né, coroando, como dizem, né? E pronto, aí foi, quando eu tava já com 10 centímetros, né, o bebê, quando o médico avaliou de novo, e ele já tava com 10 centímetros, aí ele disse, ó, agora vai nascer. Não tem mais nada de útero aqui, eu preciso que você faça força. Assim que vier a contração, você faz força. Só que a minha contração não parava, entendeu? Então, assim, eu fazia força a todo momento. Aí, quando eu acho que umas 3, 4 forças que eu fiz, quando a contração vinha, só que eu tava fazendo a força errada até, tava fazendo a força aqui na garganta. Pra gritar, a sua força não era a só minha pra força era só gritar. pra gritar, eu só consegui gritar. Não era no assoalho pélvico mesmo, que a gente treinou o tempo inteiro na gestação. Foi 4 horas gritando, eu não sei como eu tinha mais garganta, sério. Aí o Gui até disse, aí a enfermeira disse assim, do lado, você tá fazendo força na garganta, pra fazer força no abdômen. Quando vem a contração, faça força no abdômen. Aí o Gui disse, amor, do jeito que a gente treinou, amor, do jeito que a gente treinou. Tá bom, aí beleza. E treinou, tipo, não era treinar pro parto, era no treino mesmo da gente. No treino, e vocês observaram que ela passou a gestação inteira ativa, treinando mesmo musculação. Um dia antes de parir eu tava treinando. E aí na musculação, uma das coisas que a gente ensina em relação à contração do abdômen é justamente para proteger tudo em relação ao abdômen e ajudar na hora do parto, principalmente quem quer o parto normal, né, parto natural. E aí então eu lembrei como era esse movimento que ela fazia e aí sim ela começou a transferir a força que ela estava botando para gritar, ela começou a transferir a força para o lugar certo. E aí começou realmente o menino a sair. Foi, aí quando eu comecei a fazer a força no lugar certo, acho que umas 3 forças que eu fiz, aí ele começou, aí realmente ele saiu. E pra mim, a posição, né, que eu pra mim foi a melhor, na verdade, eu não consegui mais levantar dali, foi realmente deitado, que muita gente diz que não é uma posição tão boa e tal, enfim, mas pra mim foi bom pra mim, sabe? Foi o jeito que eu tava e me senti melhor. Eu não conseguia nem levantar dali, então pra mim foi bom daquele jeito. Eu apoiei minhas pernas nos médicos, assim, nos 2 médicos. E
e fiz força. E acho que na terceira força que eu fiz, aí ele nasceu. Mas, gente, incrivelmente, é verdade. Assim como eu saio, acaba tudo. Incrível, acaba todas as dores. Você não sente mais nada. A única coisa que eu ainda senti um pouco foi porque a minha placenta também não saiu junto. Aí ainda ficou assim, um tempinho pra tirar a placenta aos poucos, né? Mas assim, nada comparado, né, à dor. E assim também, quando o bebê nasceu pra mim, não foi a pior dor quando o bebê saiu. A pior dor foram realmente as contrações, sabe? Quando o bebê saiu, eu juro assim, eu senti aquela dor, mas como eu já vi sentindo dor muito forte assim, das contrações, pra mim aquela dor não foi nem tão intensa, sabe? Então, mas assim, depois que eu tive, né, que realmente passou todas as dores e eu vi que realmente consegui, mesmo eu agradeci tanto a Deus por não ter dado certo aquela cesárea, porque realmente era algo que eu queria muito, sabe? Só que como eu tava sentindo muita dor, eu só queria me livrar da dor. Mas como não deu certo, né, que Deus sabe tudo, fez assim, tão... Eu sempre digo que foi muito agir de Deus, sabe? Porque realmente não deu certo, nada dava certo, que eu queria, assim, né? Nada dava certo, mas porque eu realmente queria pedir tanto a Deus que eu conseguisse ter um parto normal, sabe? Em toda a gestação eu rezava assim, pedia muito a Deus pra conseguir ter um parto normal e realmente eu consegui, sabe? E eu só percebi que eu consegui, como até um amigo meu disse, ele disse assim, que a gente sabe o quanto a gente é forte, quando a gente precisa ser forte, né? E realmente eu precisei ser forte, não tinha outra saída, não tinha solução, eu tinha que colocar ele pra fora. Então, E na verdade pedir pela cesárea também não é sinal de fraqueza, porque todos os médicos experientes e tudo mais falam que todo mundo pede, tipo, a cada 10 mulheres que vão pro parto natural, 11 pedem pela cesárea. Então é realmente um momento ali minha médica de disse, muita ela dor. disse, olha, você vai implorar pra uma cesárea, não tenha dúvidas disso, você vai implorar, e eu realmente implorei. Mas assim, depois eu realmente agradeci muito que não deu certo, porque era algo que eu realmente queria muito. Mas eu não tava assim, se eu tivesse cesárea, eu ia ficar frustrada e tal. Não, talvez eu ficasse até frustrada, porque eu já ter sofrido até os 8 centímetros, sabe? Eu já ter sofrido tanto pra realmente depois ir pra outra dor, né, no pós, enfim. E aí depois que eu parei, que eu olhei pra cara dele, nesse menino tava numa felicidade tão grande nesse mundo, que você não tem noção, assim, depois que o bebê saiu, que eu olhei pra ele tava rindo de um jeito, que eu disse, meu Deus, que felicidade, ele tava tão feliz que eu acabei ficando mais feliz ainda, sabe? Mas eu agradeci muito a Deus depois que ele não deu certo, e assim, as orações, e acho que tudo, eu pedi tanto durante a gestação toda, que não deu certo a cesárea, realmente era pra ser normal. E o bom é que depois eu fiquei assim, nova, né? Nova. O bom do parto normal é isso. Depois estava nova. Cheguei na sala, já fui tomar banho. Nem podia, mas fui tomar banho. Aí, porque inclusive nem vá, né? Porque eu jurei que eu tava a gente bem. inexperiente não sabia. Eu jurei que eu tava bem maravilhosa. Assim que eu cheguei no quarto, já dei de mamar o Samuel em pé. E fui pro banheiro tomar banho. Aí fiquei no banheiro, olha, tentando fazer xixi, que eu tava quase muito. Desmaia. Tava doendo muito, que eu tava fazendo xixi e não tava conseguindo. E de 4 horas só gritando, sem fazer xixi e tomar água. Nem água eu conseguia tomar, você não tem noção. Não conseguia fazer nada. Aí tava com muita vontade de fazer xixi, fiquei tentando um tempão em pé, tomando banho, o sangue descendo e a bagaceira rolando. E quando pensei que não, eu disse, amor, pelo amor de Deus. Começou a ficar tudo preto. Aí já veio, me ajudou, me sentou lá, enfim. Mas não façam isso, tá? E depois as enfermeiras vieram correndo, que eles vão chamar, ficaram brigando comigo. Mulher, já fui tomar banho, mulher disse, mulher, pensei que podia. Enfim, mas graças a Deus deu tudo certo no final. E assim, foi uma experiência muito louca. Eu sempre digo que assim, foi uma experiência muito louca, sabe? Porque foram assim, momentos que eu nunca pensei viver na minha vida. De muita dor, mas de muita superação, sabe? De muita oração, de muita... Enfim, de muito destino mesmo, sabe? Então, pra gente foi isso, né, amor? Finalizando. Esse foi o nosso relato. Eu tenho certeza que muita gente vai até ficar impressionada. Porque muita gente pensa, né, assim, que a pessoa conseguiu. Rapidão, mas, minha gente, só a gente sabe, né? O que a gente passou. Mas, assim, não me arrependo. Foi uma experiência muito incrível, muito louca. Eu senti muito o agir de Deus, sabe, no meu parto. Então, agradeci muito a Deus depois. Depois da recuperação também foi maravilhosa. Então, assim, foi isso. Esse foi o nosso relato. Aí, resumindo também assim, de forma para ajudar quem vai passar por isso,
de se preparar antes, né? Que ela me fez assistir vários vídeos, entender de algumas coisas que ela ia passar lá, para que eu também não me desesperasse. Porque se eu não entendesse o que estava acontecendo ali, no primeiro grito dela eu falava, vai para cirurgia logo para acabar esse sofrimento. E era grito. Né? Mas eu entendia tudo o que estava passando. Uma outra coisa era o apoio, porque a nossa médica, na verdade, foi um anjo. Ela foi um anjo realmente na nossa vida, desde do acompanhamento até a hora do parto, enfim. E foi pelo SUS, o hospital também, tudo pelo SUS. Bom. E aí, tudo isso auxilia, na verdade, no parto para que seja da melhor forma possível. Então, estude o caso, tenha uma equipe boa, acalme o seu coração e seja forte. E assim, vocês também analisem, pesquisem, vejam onde vocês vão ter, né? Pesquisem sobre o hospital, como, enfim. Eu conversava com todo mundo, com quem eu encontrasse que tivesse parto, que tivesse tido alguma experiência, eu conversava para saber como era o hospital, né? E aí é sempre bom a gente se informar de tudo. Então antes eu sempre assistia vídeos sobre parto, eu assistia vídeo a gestação inteira sobre parto. E aí eu ia tentando botar na minha cabeça, sabe, o que eu ia sentir, né, pra entender o meu corpo, o que ia acontecer comigo, pra também não me desesperar. E eu sempre dizia a ele, eu disse a ele a gestação inteira, amor, você não pode me deixar ir pra cesárea, viu? Você não pode me deixar ir pra cesárea. Ele disse, oxi, eu não vou, tu acha que eu vou aguentar? No teu primeiro grito eu vou dizer que é pra cesárea. Eu disse, não, você não vai deixar não. Aí eu já ia mostrando a ele os vídeos que ia acontecer, vai acontecer isso e aquilo. E realmente ele tava tem que bem... preparar a cabeça, tanto das coisas científicas ali, vamos dizer assim, quanto mentalmente forte mesmo. Porque uma das coisas que eu tentava fazer com ela era entrar na mente dela mesmo, para que ela fosse forte o tanto que ela é. Não o tanto que ela estava ali fora de si, achando que não conseguia. Então a minha função era entrar na mente dela e a função dela era se manter bem da cabeça ali, para se manter forte. Então é realmente um jogo mental ali de superação. E de imaginar, eu só pedia para ela imaginar isso. Imaginar já o Samuel no braço dela, o Samuel já saindo ali e depois colocado no braço dela. E aí quando eu vi aquela cena foi exatamente do jeito que eu tinha imaginado. Quando a médica pegou ele, que colocou no peito dela, eu disse, pronto, aconteceu o que eu estava mentalizando e tentando colocar na mente dela. Então tem que entender, tem que ser forte, tem que estar bem. E o parceiro ali tem que estar muito bem para poder passar essa força para ela, porque senão o hospital vai ter que atender dois. Então foi esse nosso relato de parto, minha dívida tá paga. Obrigada para quem teve paciência de chegar até o fim, que queria assistir de verdade. E foi isso.